existe uma promessa de que tudo aquilo que foi destruído, de que tudo aquilo que foi devastado, onde existem escombros, e aí você pode pensar num lugar de terremoto, quando há uma destruição, aquela desordem, há uma promessa na palavra de Deus que Ele restaurará. Pode ser que alguns desses lugares já venham sendo destruídos de geração em geração. Alguns lugares que vêm sendo destruídos na vida do seu bisavô, do seu avô, na vida dos seus pais, e tem alcançado a sua vida. Mas nessa noite, eu quero que você entenda, não é essa noite que vai acontecer. A promessa já foi feita na palavra de Deus. Já está estabelecida, e hoje, na verdade, neste tempo, após a cruz, nós só precisamos entender, reconhecer e nos apossar. Amém? Então, para a gente começar nessa noite, você precisa entender o seu coração que está sem esperança. Talvez você que chegou aqui e falou, talvez, né? Talvez essa área da minha vida, talvez essa minha dificuldade no relacionamento, Deus tenha restauração. Não, existe uma promessa que Ele vai restaurar. Ainda que a restauração, meu irmão, seja dentro de você, se o outro que está envolvido no processo não quiser, mas é para você, Ele promete e Ele vai fazer. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos cantar uma canção, sermos ministrados por uma canção. E eu quero que você comece a apresentar durante essa canção ao Senhor as áreas destruídas e assoladas da sua história. Áreas que, enquanto a gente tem ministrado aqui, quando você vem aos cultos, quando você ouve a palavra de Deus, você se depara com essa área. Eu quero que você apresente ao Senhor e você cante essa canção aí no seu coração, falando com Deus. Senhor, estou aqui para te adorar. Feche os seus olhos, não perca essa oportunidade. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, Vem, Espírito Santo. mas vim me humilhar. Estamos aqui, Senhor, Preciso de ti, nessa condição, vem me restaurar. diante da promessa, Pai, mas na nossa humanidade. Olha para nós agora, Deus. Eu quero Cantamos essa canção, Senhor. como um jardim Queremos ser como um jardim fechado, regado e Deus. cuidado pelo teu Espírito. Jardim limpo, bonito, Senhor, podado, tratado. Em mim,
como um jardim cheiroso, manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Restaura, Senhor. Restaura-nos, Deus. Para o teu Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Por que restaurar? Nessa noite eu quero partilhar com vocês algo que é um conceito que você vai poder utilizar nas diversas áreas da sua vida. Você vai poder aplicar sobre uma diversidade de situações que você passe, que você viva, mas que se repete desse jeito. O texto bíblico diz em Gênesis, eu não vou ler com você, mas você que não conhece os primeiros 3 capítulos do livro da Bíblia, que conta a história da criação, que Deus ele fez tudo perfeito. A terra era sem forma e vazia. E Deus foi estabelecendo todas as coisas do jeito que Ele imaginou que elas devessem ser. E o texto bíblico narra com expressão profunda a condição de plenitude que havia no Éden. A Bíblia diz que lá naquele lugar havia beleza, porque tudo era lindo, tudo era criativamente planejado, Marna. Havia uma preocupação com formas, com cores, de forma que todos os nossos sentidos, seres humanos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, fossem contemplados e supridos pela própria criação de Deus. Nós tentamos simbolizar um jardim, mas ele nem de longe se aproxima com a beleza, com cheiros, com as múltiplas possibilidades que haviam naquele lugar. Eu fico tentando imaginar, né? Eu quero brincar com a sua imaginação também. Imagina assim, o lugar mais bonito que você já viu. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem a possibilidade de ir a lugares que a gente nunca foi, né? Com a internet. Ou a gente visita com os nossos amigos que postam as fotos de qualquer lugar do mundo, ou a gente entra no Google e vê. Imagina a paisagem mais bonita que você já viu. O Éden ainda era um lugar muito mais especial, muito mais belo. Mas o texto bíblico não fala só de beleza. O texto bíblico fala de suprimento. Havia alimento, havia trabalho, havia ordem, havia plena organização e atribuição de funções. Era um lugar perfeito e um lugar de sensações perfeitas. Você consegue imaginar o momento mais feliz da sua vida? O dia que o Joaquim nasceu, que você viu aquele menininho e pensou, meu Deus, é meu netinho. Ou o dia que sua mãe, né, te deu aquele presente para os mais novos que você tanto sonhava. Ou o dia que seu pai voltou para casa.
Ou o dia que seu filho te chamou de papai e mamãe pela primeira vez, ou passou naquela prova que ele tanto queria. Sabe essa sensação de felicidade? Eu quero que você pense e que você tente imaginar. Ela nem se compara com as sensações de plenitude e de prazer que existia no lugar do Éden. Era o lugar da perfeição. Era o lugar do prazer. Era o lugar onde todas as nossas necessidades eram supridas. Sabe o que é você ser aceito como você é? Era o lugar. Porque o Criador que havia feito todas as coisas e que havia feito você e eu, estava ali todos os dias. Ele se relacionava, ele dialogava, ele orientava. Naquele lugar existia um sentido claro e perfeito de propósito de vida. O homem sabia para o que ele tinha nascido. Ele conhecia o seu potencial. Ele sabia o seu valor. Eu fico pensando que nem a melhor mãe do mundo, a mais aplicada em toda a ciência bíblica e da psicologia, conseguiria ser aquilo que o Criador era para o homem ali no Éden. Um lugar perfeito. Flávia, por que você está tanto tempo falando disso? Porque você foi criado nesse lugar. E você só vai ter sede de restauração se você se lembrar. Se você buscar o retorno para esse lugar. O texto bíblico diz que era perfeito. Mas ali no Éden, ali começou um trabalho de oposição. Eu e Mário não combinamos, mas o texto que ele leu foi bem cabível para essa noite. Ali no Éden começou um trabalho de oposição ao projeto do Criador. Deus havia feito, dentre toda a criação dele, algo que era obra-prima. Tudo era bom, mas o homem foi feito e dito que ele era muito bom. Alguns de vocês já me ouviram falar isso aqui algumas vezes. Deus tinha um propósito para o homem. Deus construía com o homem algo na terra. E o trabalho de oposição começa ali no Éden para tentar sabotar aquilo que Deus queria fazer, a intenção de Deus. No momento do Éden, aquilo que a gente chama do relato da queda, o texto bíblico diz que Adão e Eva descobriram a dor. Havia, naquele lugar, duas árvores que eram muito importantes. Uma árvore que era chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma outra árvore que era chamada a árvore da vida. E Deus disse para o homem que ele poderia comer de todos aqueles elementos, mas ele não podia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que ele tocasse, se ele comesse, ele ia descobrir o mal, e Deus não havia criado um homem para se relacionar com o mal, com a morte, com o sofrimento. Mas em busca de liberdade, de independência, e num ato de desobediência, o ser humano descobre a dor. E a partir dali a gente começa a transitar todo um processo de desequilíbrio, de bagunça. São desequilíbrios em áreas variadas da nossa vida. Se a gente for pensar, corpo físico passa por isso. Doenças que a gente enfrenta, que Deus não nos fez para isso. Questões emocionais e, às vezes, irmãos, de ordem química no nosso corpo biológico.
Nós que somos psicólogos, trabalhamos com pessoas em processo terapêutico, quantas pessoas que a gente atende que têm transtornos reais, elas têm disfunções químicas no organismo delas, que fazem com que elas tenham temperamentos desajustados, elas tenham doenças como o transtorno de bipolaridade. A partir daquele momento começa uma confusão, um desequilíbrio, uma desregulação. Então, o que eu quero que você tenha, a primeira imagem que eu quero que você tenha em mente é de um lugar perfeito, tudo equilibrado, tudo organizado, onde o certo era certo, onde o prazer era uma coisa que gerava benefício, onde existiam leis a serem seguidas e nós éramos protegidos por essas leis. E, de repente, quando o ser humano desobedece, ele desregula, ele desestrutura, ele rompe com toda aquela estrutura perfeita que foi feita para que ele fosse gerado e se desenvolvesse nela. O que acontece a partir daí? Oposições. Sabe, gente, Deus, Ele é tão lindo, porque lá naquele lugar, no mesmo momento que Ele cria a perfeição e que acontece o relato da queda, Ele providencia o caminho de volta, o caminho da restauração. Ele disse que Jesus viria e que Jesus restauraria. Esse aqui, ó, de quem a gente leu em Isaías, é o Senhor. Ele profetiza o caminho da restauração, pelo qual a gente precisa atravessar para restaurar cada área da nossa história, cada pedacinho da nossa vida que precisa ser restaurado. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essas coisas que acontecem e que se repetem, porque existe uma coisa que Satanás resolveu bagunçar e que nós sofremos grandes prejuízos é da área emocional. A área emocional tem sido o lugar da grande sabotagem para nós. Quer ver um lugar, às vezes você até tem uma doença física, você passa por isso, mas uma doença emocional, um sofrimento emocional, muitas vezes é o que tem agarrado muita gente, permitido e tornado muita gente improdutiva no propósito para o qual Deus o fez, segurado a vida de tanta gente. Como uma oposição que aparece na sua porta. E que nessa noite eu quero trazer à luz, para que você possa entender algumas coisas e se lembrar do caminho da restauração, o qual você vai precisar percorrer. A primeira coisa, irmãos, que eu quero partilhar com vocês, que diante daquela situação de desorganização que a gente vive ali, de desequilíbrio, de desregulação. Eu disse para vocês que aquele lugar era um lugar perfeito. Eu disse para vocês que aquele lugar era um lugar para a vida, não era um lugar para a morte. Aquele lugar era um lugar onde o prazer era algo bom. As coisas não tinha maldade naquele lugar. Era um lugar que havia aceitação, era um lugar onde não tinha necessidade de sentimentos negativos, de sentimentos questionadores do nosso valor. Era um lugar onde as pessoas não viviam perambulando como eu e você, para entender e encontrar o propósito de Deus para as suas vidas. Quantas pessoas erram querendo acertar, irmãos? Quantas pessoas cheias de boa vontade, mas tão distantes da vontade de Deus? E existem algumas oposições que aparecem para nós, oposições que se colocam na nossa frente. A primeira dessas oposições que nós temos e todos os dias vamos ter até que Ele volte, ou até que a gente vá, é lidar com a imperfeição. Se você quiser, você pode anotar aí no seu esboço. A primeira oposição, o primeiro desafio que a gente enfrenta cotidianamente é lidar com um mundo onde as coisas não são perfeitas.
perfeitas. Onde você faz planos, onde você planeja se casar, onde você planeja ter filhos, onde você planeja ter sucesso. E você vai caminhando, tudo que você pode fazer, você faz, mas muitas coisas não são perfeitas. Quantas vezes nessa caminhada existem pessoas que perdem o cônjuge no início do casamento? O cônjuge adoece. É a esposa, é o marido que trai. É o filho que não vem. E nós temos uma grande dificuldade e agarramos aqui. Porque dentro de nós existe uma essência pelo perfeito que clama. E a gente tem dificuldade de lidar. É um opositor. De aceitar que nesse mundo existem imperfeições. Irmãos, eu tenho certeza que aqui entre nós ia começar por mim. Começar por mim. Quantas vezes eu digo, mas por que, Deus? Por que que isso aconteceu? Estava tudo tão perfeito? E nessa noite eu quero te dizer, ultrapasse esse opositor na sua história. Abra mão de tentar segurar, como a doutora Ilma disse, suas razões. Eu quero que você entenda que desejar a perfeição é a sua natureza em Deus, amém? Eu não estou propondo a você que você pare de querer o melhor, que queira a ordem, que queira as coisas boas, não é isso. Mas você precisa se aliar ao caminho da restauração e entender que em Cristo a perfeição é construção, não é a priori, e que muitas vezes não está no seu controle. Então, se você for ficar esperando a perfeição da sua história, meu irmão, para você ser alguém feliz, não vai dar. Começa agora, começa aí a trilhar o caminho da restauração e entender que às vezes a gente vai ter filho doente. Às vezes você vai perder um filho durante a gestação. Às vezes você vai perder um filho criança. Às vezes o pai que você queria tanto que se convertesse, se converte e Deus leva. Não existe perfeição aqui. Não mais, nesse mundo desequilibrado. Mas em Cristo existe o caminho da perfeição. Amém? Então, entenda isso nessa noite. Eu preciso que você entenda. É muito simples o que eu quero partilhar com você, mas é aquilo que eu escuto todos os dias. Pessoas que lutam com a sua história. Porque queriam que fosse perfeita. Queriam muito que fosse perfeita. Deixa eu te falar. Como eu lido com sofrimento, né? Gente tem sofrimento. E às vezes a gente escuta alguém que foi traído, alguém que perdeu um filho, alguém que está com problema financeiro. Todo mundo tem sua luta. Aprende que esse lugar de luta pode ser o lugar do seu ministério. Como o Mário falou aqui, para de correr e enfrenta. Enfrenta. E aceita, e entende que com o Senhor é possível você ultrapassar. É muito difícil, é. Às vezes parece que vai acabar com você, que vai te destruir. Só parece, irmão. Porque o texto que foi lido, ele veio para matar, roubar e destruir. O opositor veio para isso mesmo. Mas Jesus, ele veio para te dar vida e vida em abundância. E os lugares por onde foram destruídos serão restaurados. É o mesmo lugar da ruína que vai ser restaurado. A gente vive um tempo difícil, que ninguém mais quer restauração, não. O pessoal destrói tudo e faz novo, não é? Tá o casamento mais ou menos, separem e casa de novo, não é assim? Só que o nosso Deus, ele ama restauração. Porque uma obra restaurada, ela tem um valor inestimável. Então entende isso. Começa a aplicar na sua vida.
que os lugares de imperfeição, eles são lugares de restauração. Sobre o qual houve ruína, Deus vai levantar uma grande obra. Ele vai restaurar a ideia original na sua vida. Amém? O segundo opositor com o qual a gente tem que lidar. Segundo opositor, eu já falei aqui isso em outros momentos. Hoje eu vou falar um pouco mais breve. Chama-se o opositor da dor, o opositor do sofrimento. Como que é difícil isso, gente? Porque tem dor. No mundo após a queda, tem dor, tem sofrimento. Se você beliscar, belisca aí o outro do lado, de leve. De leve. Bem de leve. Dói. Eu tenho uma teoria que os receptores de dor, eles foram desenvolvidos após a queda. A Bíblia diz que... Bíblia não, a ciência diz que o cérebro ele é neuroplástico, né? Ele tem uma neuroplasticidade. Então, algumas coisas você desenvolve a partir do estímulo e da necessidade. No Éden, já era assim, quando Deus criou, amém? No Éden, quando o ser humano ele descobre a dor estava protegida. O pecado, a maldade, a morte estava protegida. Quando ela foi descoberta, é como se Deus tivesse permitido que fosse ativado sensores, e num outro momento eu explico isso melhor. Não teve anestesia. Mas depois do pecado teve medo, Raquel já pregou sobre isso, teve vergonha, teve culpa. Então as emoções negativas elas vieram depois, elas vieram com um propósito. No outro dia a gente conversa sobre isso. Mas a dor apareceu e a gente tem que lidar com a dor. E a gente não foi feito para isso. Sabe aquela coisa, né? Mamãe fez uma cirurgia, está em recuperação lá no Rio de Janeiro, e ela falou comigo assim, tá bem, mãe? Tá, toda hora ligando. Ela falou, só não quero sentir dor, minha filha. Porque a gente foge da dor. A não ser que você não tenha receptores para a dor, que isso é considerado uma doença pela ciência. Né? Então, a gente não foi criado para a dor, mas o sofrimento está aí, ele bate na nossa porta. Aqui a gente está falando de dor emocional. As situações de imperfeição, elas produzem em nós sofrimento. E, por vezes, diante do sofrimento, como a gente não entende, como a gente não foi criado para isso, como ninguém nos ensina, na maioria das vezes, o que fazer com o sofrimento, a gente fica buscando alternativa para aliviar. E aqui mora um perigo. Porque, às vezes, algumas dessas alternativas não são saudáveis. Quer ver um exemplo? Como eu falei, a gente está trabalhando conceitos. Então, isso se aplica para várias áreas da nossa vida. Às vezes, uma esposa que tem um relacionamento ruim com o marido. Muita experiência negativa ali, sofrimento, às vezes não tem afeto, às vezes tem uma história de geração anterior, que não teve um respaldo do pai, ela não reconheceu a paternidade de Deus de forma suficiente para as suas emoções. E aí, ela vai buscar, a pastora deu um exemplo aqui, vai para o shopping, gastar cartão de crédito. Mas, às vezes, vai se enfurnar no relacionamento emocional com os filhos de forma desequilibrada, para compensar, para aliviar aquilo que ela não está tendo do marido. Não está conseguindo resolver no relacionamento com o marido. E isso é um perigo. Qual que é o objetivo da gente trazer esse entendimento para nós nessa noite? Que você comece a avaliar o que é que você faz diante das situações de sofrimento. Porque, às vezes, o alívio está sendo uma coisa que vai trazer para você mais prejuízo. Muitas vezes, um homem que é inseguro e que busca se autoafirmar por relações extraconjugais. E vai pela vida o instinto que antes era perfeito, no Éden era perfeito, mas agora é imperfeito, está desregulado. E aí vai trazendo alívio de forma desastrosa para a sua história. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério.
A gente precisa refletir sobre como a gente faz quando a dor aparece na nossa vida. Se a gente está indo no caminho da restauração, Ele manda a gente ir até Ele. Ele manda a gente ir do jeito que a gente está. Porque Ele traz alívio para a gente. E Ele não só traz alívio, mas Ele traz direcionamento. Amém? Um direcionamento que no meio da sua dor, como eu falei, Ele vai construindo um caminho superior, melhor para a sua história. Então, o segundo opositor, o segundo desafio que a gente tem, lidar com a dor e o sofrimento. Você precisa entender isso, isso precisa entrar em você. Flávia, você está querendo que eu queira sofrer? Nunca! Não! Você não foi criado para sofrer. Mas você precisa entender que passando pela vida, o sofrimento vai bater na sua porta. E você tem que fazer com o sofrimento aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O princípio da cruz fala da transformação, como diz Isaías 53, 3-5. Ele levou sobre ele o nosso sofrimento. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Há um princípio transformador. A cruz, o lugar da cruz, fala de transformar o sofrimento em vida. E a gente precisa aprender esse caminho. A gente precisa aprender esse caminho. Jesus, ele vivenciou isso. Ele estava lá na beira, quase indo para a cruz. E o sofrimento era tanto que ele pediu ao Senhor que, se fosse possível, a Deus, o Pai, que se fosse possível, que Deus levasse. Não permitisse que ele passasse por aquele sofrimento. Mas ele entendia que tinha que passar. E existem alguns sofrimentos que a gente vai ter que passar, irmãos. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, você que nessa noite está precisando de uma palavra de esperança, que a sensação que você tem é que você não tem mais força, que não dá mais para você, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que com o Senhor é possível. Ele segura na sua mão. Ele nunca vai permitir que você passe por algo que você não consiga suportar. Ele segura na sua mão e ele atravessa com você. Ele atravessa com você. Ele vai com você. Irmãos, eu às vezes sofro por tabela sofrimentos além dos meus. Irmãos, às vezes você pensa que a gente não tem sofrimento. Às vezes você vê a gente sorrindo só, mas é porque você não vai lá no nosso quarto, né, pastora? E vê os dias de sofrimento. Gente, todo mundo tem sofrimento. Todo mundo tem. Mas, às vezes, eu lido com sofrimentos de algumas pessoas no processo de atendimento, de aconselhamento, que é muito difícil. Mas tem uma coisa que eu vejo cotidianamente. Deus entrando na história dessas pessoas. Como é lindo você ver o bálsamo de Gileade. Às vezes é um culto, que a pessoa chega no culto, ela parece que vai morrer. Aquele é o último dia da vida dela. Ela não aguenta mais nem um instante. E Deus traz uma palavra. Ele usa quem está aqui de uma forma que a gente fala, foi para ela, foi para ele, foi certeiro. E aquilo enche a pessoa de vida, aquilo enche a pessoa de esperança. E ela vai embora para o dia seguinte. Deus, ele tem isso. Deus, ele tem isso para as nossas vidas. Ele não nos deixa só, ele não nos desampara, ele caminha conosco. Ele caminha conosco carregando os momentos de cruz que a gente tem que passar nas situações de sofrimento. Mas o mais importante é que ele sempre produz em nós eterno peso de glória. Porque um sofrimento bem conduzido, um sofrimento que caminha, quando você passa uma situação de sofrimento, que você caminha o caminho da restauração, que você caminha com o Senhor, ele vai produzir em você experiência.
ele te alarga. Quem aqui gosta e faz atividade física, sabe que a nossa musculatura, né, tio Ulisses, ela se desenvolve à medida que você exercita. E nas nossas emoções não é diferente, não. Ah, Flávia, mas faz favor, agora você quer que eu viva sofrendo para poder alargar minha capacidade de resistir? Não estou falando disso. Mas eu quero que você traga à sua memória o que te dá esperança. Você fica mais forte, como disse a pastora aqui. Uma pessoa criada, trancada no mundo de proteção, quando ela tem contato com a dor e o sofrimento, já viu isso? Né? Eu brinco que lá em casa é um treinamento. São 3 meninos, né? Em treinamento. Vão para a escola, eles já conhecem um monte de coisa, que já apanharam um do outro. Já sofreram um bullying um do outro. Não é? Porque o mundo é imperfeito, gente. Bem que eu queria, porque eu sou psicóloga, que a minha casa fosse perfeita, mas não é. Amém? Então, você exercita. Se você conduzir o seu sofrimento, o seu tempo de sofrimento, com enfrentamento, com o Senhor ao seu lado, buscando entendimento, orientação de Deus, tentando entender onde Deus quer te levar, isso te faz ficar um gigante. Isso te faz ser um gigante. Olha, eu vou te confessar que às vezes eu fico lá em casa, meu Deus, qual será o próximo sofrimento? Porque se eu te falar da minha história, irmãos, eu já falei aqui algumas vezes, emocionalmente, eu fui uma menina muito melancólica. Eu tinha um temperamento melancólico mesmo, muito insegura, sofria muito. Eu vi o mundo pela via do negativismo. É muito sensível, então qualquer coisa me afetava. Eu tive momentos no meio desse padrão de temperamento, de tristeza profunda. E quantas e tantas vezes eu sofri, todo mundo rindo e eu chorando. Que raiva, viu? Que eu tenho desse tempo. E quantas vezes eu falava, Senhor, em nome de Jesus, transforma-se em mim. E eu me lembro, como se fosse hoje, de flashes na minha história em que o Senhor falou, um dia eu vou fazer com que você use cada um desses seus dias de choro. E eu não esperei fazer 30 anos, não. Eu comecei lá. A buscar, a entender. E até me tornei uma psicóloga em função do sofrimento. Eu falo que foi para mim uma salvação de Deus. Porque eu me tornei uma psicóloga em função muito daquilo que eu passava. Então, que você entenda nessa noite, a gente escuta tantas pessoas falarem, né? Que às vezes, quem que tem melhor para consolar uma pessoa que sofre do que aquele que sofreu na mesma área? Quem que conhece o caminho? Quem que conhece o dia a dia? Aquele que passou pela situação semelhante. Então, eu não sei qual foi a sua situação de imperfeição que trouxe tamanho sofrimento para você. Sofrimento esse que é um opositor. Mas nessa noite você precisa entender, irmãos, e isso é de uma vez por todas. Eu tenho certeza que a dor não vai sair da nossa vida. Sai, Deus trabalha, a gente amadurece. Graças a Deus eu sofro quando acontece alguma coisa, eu tenho sofrimento, mas eu não sou mais a mesma de 15 anos atrás. Eu me sinto como uma gigante. Ah, Flávia, nunca... Sei que pode acontecer amanhã, hoje, quando eu sair daqui, alguma coisa que vai me fazer sofrer muito, mas eu decidi com Deus que eu vou ultrapassar o sofrimento, porque eu quero chegar na ressurreição. O sentido da salvação não está unicamente na cruz. A cruz é o caminho através do qual a gente chega na ressurreição. E você precisa ultrapassar o sofrimento para chegar lá. Amém? O terceiro opositor que aparece na nossa história. Esse opositor é um opositor desafiador nesse século. Regular o prazer e o desprazer. Porque nós fomos formados num lugar onde tudo que a gente podia pegar, dava prazer, era bom, não fazia mal. Só que depois ali do Éden, isso ficou uma bagunça. Então, existem coisas nas quais você tem prazer, presta atenção nisso que eu estou te falando. Existem coisas nas quais você tem prazer que não são saudáveis.
Isso é na alimentação. Isso é nos relacionamentos. Por exemplo, entre um copo de Coca-Cola e um copo de água, a não ser que você deteste Coca-Cola. Mas quando você olha a Coca-Cola, é muito mais prazerosa do que a água. A não ser que você não goste de refrigerante. Talvez tenha tido uma experiência traumática com refrigerante. Mas, fora isso, o teu olho olha e você tem prazer. Mas vive de Coca-Cola para você ver o que acontece na sua vida. Você vai ter um monte de problema, de estômago, pedra de rim, nananã, porque a gente perdeu. Não é natural mais. Existem pessoas que têm caminhado nessa direção de buscar naquilo que não é saudável, mas que com os olhos você vê que te dá prazer, mas que o fim é destruição. E que você e eu precisamos regular isso que está desregulado. É um caminho que precisa ser aprendido, querido, querida. Você precisa aprender. Quer ver uma coisa desse tempo, que é um desafio? Rede social. Flávia, você está pregando contra o Facebook, o Instagram? Não estou, eu também gosto. Mas você tem que regular isso na sua cabeça. Porque tem gente que fica o dia inteiro, quando dá a gente estava brincando vindo para cá, que as pessoas estão dentro do carro dirigindo e elas estão assim, você vê que elas estão mexendo. Estão no restaurante, estão mexendo. Por quê? Porque dá prazer. É uma sensação de prazer que você tem. Porque você vê coisa diferente, coisa nova, você fica sabendo das coisas, mas vive a sua vida de rede social para ver onde é que você vai chegar. Lugar nenhum. Lugar nenhum. Então, embora isso aqui seja extremamente conceitual, é muito sério. Porque a gente precisa regular isso, reaprender esse caminho. Existem coisas nas quais você tem prazer, você gosta de mexer, você gosta de fazer, você gosta de comer, você gosta de estar. Relacionamento, por exemplo. Gente que você gosta de estar com ela, mas ela não faz bem nenhum para você. E você precisa regular isso aqui, ó, com raciocínio. Você tem que parar e pensar, o que isso está me nutrindo? Está me acrescentando o quê? Isso é na alimentação, isso é no relacionamento, isso é na rede social. Está me acrescentando o quê? Porque lá no Éden era perfeito. Você podia tocar em tudo, tudo estava equilibrado. Só que depois da queda, a gente perdeu isso, ficou desregulado. Quer ver uma coisa que acontece com a gente? Você tem um relacionamento com alguém que você conhece, às vezes é um irmão da igreja. Isso acontece, gente, toda hora eu escuto isso. Toda hora. Você chegou na igreja, vou dar um exemplo da igreja, mas pode ser o exemplo da sua casa, da sua família, com a sua sogra, com o seu pai, com alguém que você conheça. Aí, aquele dia, você chegou na igreja, estava eu passando ali, e aí eu não vi você, não te cumprimentei, não falei com você, pronto. Aí você ficou chateado comigo, porque, poxa, eu cheguei na igreja, aquela irmã passou, não falou comigo. Cria-se uma imagem de desprazer em relação à minha pessoa. Presta atenção nisso, gente, é um exemplo, mas é para você aplicar em várias áreas da sua vida. Aí você, quando você me olhar de novo, o que vai vir na sua memória? Metida, não dá valor às pessoas novas da igreja. Quem é essa menina? Ih, não é essa aí, não. Ih, aí, se um dia você souber que a pastora Mina me convidou aqui para vir ministrar, você já vai falar, eu não vou. Porque é aquela que eu passei pela porta e ela não falou comigo. Você teve uma experiência negativa comigo na sua cabeça, porque eu não estou nem sabendo que você existia. Fala Deus? Fala Deus? Aí entra o nosso último desafio. E aí você ficou com aquela, vamos chamar de trauma, um exagerinho, mas você ficou com aquela percepção negativa da minha pessoa. Quando você olha para mim, você vê desprazer. Está desregulado, está errado, porque eu nem sabia de você. Aí tem um dia, você precisa de um aconselhamento.
todas as outras pastoras e psicólogas, não tem ninguém na igreja para te acudir. Aí a pastora Mirna liga para mim e fala, Flávia, tem a irmã lá, aí você vai ter que enfrentar o desprazer. Sabe por quê, irmão? Porque você precisa enfrentar e ver que, na verdade, aquilo ali foi uma percepção que você teve, estava errado. Da mesma forma que a gente chama de prazer o que é ruim, a gente chama de desprazer aquilo que é bom. Aquilo que Deus tem como solução para a sua vida. Amém? E sendo comigo, não tem problema nenhum, que eu sou um ser descartável na sua vida. Mas e quando isso é com o seu pai? Ou quando isso é com a sua sogra? Você tem que conviver a vida inteira, mas você se agarra lá naquelas experiências que você teve. No dia que ela falou que você não fazia igual ela faz. No dia em que... Sabe, irmãos, em nome de Jesus, deixa eu te dar um desafio. Pega de frente essa gente que você olha para ela, assim que você fala, não gosto dela, é essa na qual você vai ter que investir. É um desafio isso aqui, hein? É um desafio. E eu te provo, em o nome de Jesus, com base na teoria cognitivo-comportamental, que se você tiver boas experiências com essa pessoa, você muda o cenário de relação emocional com ela. Você passa a amar alguém que você olhava e... Precisa reaprender. Eu falei de um exemplo, alguns aqui... Para a gente, mas você precisa entender que a partir de então, nós precisamos refazer o caminho e entender que nem tudo que é desprazer é ruim e nem tudo que é prazer é bom. E aí a gente precisa colocar as coisas no lugar, alinhados ao quê? Ao princípio da palavra de Deus. Então, às vezes, é um desprazer você se relacionar com a sua esposa. Você está enjoado dela, ou ela está enjoada de você. E às vezes é de fato um desprazer, mas é ruim se apartar dela. Porque a Bíblia ensina que Deus não tem prazer no divórcio. Então o que você faz? Você vai seguir a sua sensação? Está lá a internet aberta. Né? Muito comum para os homens, são mais visuais. E aí passa aquela cena te chamando, pornografia, pornografia. A sensação que você tem, muitas vezes, é que aquilo lá é bom. Só que se você comer daquilo lá com seus olhos, você alimenta a sua memória e você entra para um caminho de adoecimento. Então interrompa antes de você entrar por ele. Regule você. Deixa eu te dizer, nós temos essa autoridade em Jesus. Perfeitos nós não somos. Você vai falhar, pode acontecer. Pode acontecer da gente não conseguir fazer o certo sempre, vai acontecer. Mas eu quero que você entenda que você tem autoridade em Cristo para resistir às coisas que não são saudáveis para a sua vida, para regular em você. Homens e mulheres que construíram imagens erradas, que acreditam que são escravos do sexo, escravos de uma outra pessoa. O Senhor tem poder para libertar em você esse padrão na sua mente. E nessa noite você precisa identificar com Deus algumas dessas áreas, para que o Senhor corrija. Pessoas que não cuidam do corpo porque não conseguem se alimentar corretamente. Ah, Flávia, você está fazendo apologia à magreza? Não estou entrando nesse assunto. Eu quero dizer para você que você não precisa ser escravo daquilo que os seus olhos, ou sua boca, ou seus ouvidos, ou seu corpo te diz que é prazer, mas que no final é perdição. Você pode receber libertação. Você tem autoridade em Deus para resistir, para mudar. Às vezes a gente acha que Deus... Ah, mas você está falando isso porque Deus é um Deus de desprazer. Porque tudo que é bom... Mentira! O lugar do Éden é o lugar perfeito. É o lugar do maior prazer. Sabe, a presença de Deus, ela traz para você uma sensação que a melhor relação sexual, para quem aqui é casado e bem resolvido nessa área, não dá.
Deus traz isso para a nossa vida. Mas nós precisamos tomar as chaves da autoridade. E dizer não, e dar basta. E reordenar isso na nossa história. Amém? Amém? E o quarto e último opositor que aparece diante de nós ouvimos aqui na ministração da Né, ouvimos aqui na ministração da Ilma. Desafio constante diante de nós é regular a legitimação da nossa identidade, a gente aceitar quem a gente é, a gente entender que a gente tem um lugar nesse mundo, que existe um propósito de vida para a gente, que existe um caminho a ser percorrido, existe uma intenção a nosso respeito, em torno dessa ausência de paternidade que foi perdida ali. A gente fica buscando nutrição em uma diversidade de coisas e pessoas. E aí a gente faz, isso foi muito falado aqui já, qualquer coisa para sermos aceitos. Eu quero só que você entenda que você faz por isso, é o primeiro passo. Você faz qualquer coisa para ter esse namorado, você faz qualquer coisa, às vezes, para um relacionamento de amizade, para você se sentir aceito, amado, para você receber nutrição, às vezes até no campo do trabalho. Quantas pessoas em busca de ter um senso de identidade, elas começam a trabalhar cedo e elas trabalham, gente, a gente vai trabalhar a vida inteira, mas a gente precisa saber a razão pela qual a gente faz isso. A gente não pode entrar num mundo que vai errante, vai, e nunca reflete. Às vezes você está com 70 anos, 80 anos e não para ter relacionamento com a família, nunca tem tempo para o reino de Deus, não tem tempo para as coisas importantes, porque você ainda está com aquele automático lá de 1940, de que você precisa produzir, ganhar dinheiro para ser alguém na vida. Pare de buscar, como se fosse alguém órfão, legitimação e aceitação. Você entendeu que você tem uma paternidade em Deus que é legítima e que é perfeita e que é suficiente. Faça sim, mas faça para dar glória a Deus com a sua história. Faça sim, mas faça para você levar a solução ao mundo, porque o mundo precisa de solução e a solução está em mim e em você. Quando a gente se levanta com a inteligência que recebeu, com o potencial que recebeu para fazer diferença. Mas não faça simplesmente porque você quer receber um tapinha nas costas. Não abra concessões em relação ao seu valor, porque você quer se sentir uma pessoa legítima e importante. Saiba que você é alguém importante demais para o Criador. E que Ele tem um caminho de vida para você, um propósito. E Ele tem prazer em te ensinar esse caminho que você deve seguir. Ele tem prazer em revelar para você seu potencial. Ele tem prazer em te ajudar a superar as suas fragilidades, para que você cumpra a sua existência. Quantas pessoas vivem errantes? Vivem peregrinando em busca de identidade, em busca de uma legitimação. Eu uso muito essa palavra no dia a dia do meu trabalho. Com falta dessa legitimação. E às vezes isso aparece nos relacionamentos, até como esse exemplo que eu citei de você ficar magoado, ferido, porque alguém não vê você. Deixa eu te falar, muitas pessoas não vão nos ver, mas isso não muda quem nós somos, isso precisa entrar dentro da gente. O nosso valor está na criação, naquele que nos criou, que nos fez. Independente se você é uma pessoa religiosa, crente, evangélica, o seu valor está na criação, no Deus que te criou. Você, embora não seja uma pessoa perfeita, para Deus, quando Deus te vê, Ele te vê de forma completa. Para o propósito dele, você está completo. E Ele vai trabalhar para aperfeiçoar você, na medida do que é necessário aqui na terra. Amém? Então, irmãos, eu queria partilhar com vocês esses 4 opositores.
Opositores que passam na nossa caminhada. O opositor da imperfeição, que a gente tem que lidar com isso. E quantas vezes a gente agarra aí porque a gente queria que fosse diferente. O opositor do sofrimento, às vezes eu digo que quando você está sofrendo, é como se você tivesse inimigo do sofrimento se você se alegrar. Já viveu isso? Eu já vivi. Você está lá sofrendo e aí, às vezes, entra um rastejo de alegria no seu coração. Você distraiu do sofrimento, aí você fica um pouco alegre. Rapidamente você lembra que você está sofrendo para correr para o sofrimento. Olha, isso é o ser humano. É assim, ria mesmo, é fato. Deixa eu te falar, você não está atraindo o sofrimento, não, porque a alegria de Deus é força na nossa vida. E mais para frente eu vou ministrar essa palavra. A alegria é o único sentimento que desbanca todas as outras emoções negativas que aparecem na nossa vida. É único. Amém? Quero que você fique de pé. Quero chamar o pessoal do louvor. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você reflita no papel desses opositores na sua caminhada. Eu queria que, se você não quiser fechar os olhos, pelo menos abaixe a sua cabeça. Para que você possa se concentrar nesse momento e refletir mesmo. Às vezes, para você, o opositor maior é o sofrimento, porque você é uma pessoa sensível e o sofrimento parece que vai destruir você. Pode ser que para você, outro, seja imperfeição, porque você tem um senso de coisa correta tão forte em você, que muitas vezes você não fala, mas você pensa que era melhor que não tivesse vivido, de que não tivesse acontecido, porque teve uma imperfeição. Pode ser que o maior opositor na sua história seja esse, de você tentar se legitimar nas pessoas e elas nunca serem suficientes. Mas nessa noite nós precisamos percorrer o caminho da restauração. E o caminho da restauração é passar pela cruz e retornar ao Éden. Porque foi isso que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Para muitas pessoas é um simbolismo religioso. Mas eu quero te dizer que isso é verdade e vida. Que nessa noite você possa levar esses opositores à cruz e dizer: Senhor, essa é a minha dificuldade. As situações na minha história, elas são variadas, mas a minha maior dificuldade é a imperfeição. A minha maior dificuldade é entender se o que eu quero é certo. E o apóstolo Paulo já dizia isso. Muitas vezes aquilo que eu quero fazer não faço. O que não quero eu acabo fazendo. Que você possa apresentar isso ao Senhor. E a partir de hoje a minha oração, a minha profecia é que você seja marcado por esse entendimento. E quando você sair por essas portas, você voltar à sua vida, as situações aparecerem diante de você e você vai se lembrar que não foi dado isso. Eu preciso reaprender o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E por isso eu passo pela cruz e eu vou até a fonte de águas vivas. A Bíblia diz que existe uma fonte constante, uma fonte profunda que se renova, de águas vivas, que lavam, que saciam, que alimentam. Se hoje eu for curado, livre então serei. Recebe aí onde você está um entendimento de Deus,
Um toque do Espírito Santo, gerando entendimento, ativando aquilo que precisa ser ativado. Na simplicidade dessa palavra, que você possa receber liberdade. A cura que eu procuro encontro em ti. E eu quero convidar você que quiser. Liberta minha alma, toca-me, Senhor. Que você venha aqui à fonte de águas de forma simbólica. Que você venha ao altar representando o lugar onde você é renovado, onde você é transformado.